Texto de 2 Tessalonicenses 2, 6 a 9, o que que diz? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Porque já o mistério da injustiça opera. João também diz que já há anticristos, no plural, mas haverá também o anticristo, no singular, que é gerar sob a eficácia de Satanás. Tá? Então temos aí, porque já o mistério da injustiça opera, de fato, está operando. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. E aí temos o Espírito Santo de Deus, a igreja que é governada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que representa o reino de Deus na terra, que é governada, gerida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em nós. Temos aí a resistência. Temos aí aquele que resiste à ação total do maligno, que uma vez tirado, não deterá, não haverá impedimento para a eficácia total do mistério da iniquidade, da injustiça, que agirá de forma livre. E aí temos aqueles que não foram arrebatados vivenciando esse período, vivenciando esse momento de grandes tribulações, esse momento de grandes perseguições. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, vinda gloriosa. Agora a respeito da vinda gloriosa, a segunda etapa do evento chamado a vinda de Cristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Então aquele que está tentando agir, que é detido, que é impedido, mas que agirá na eficácia de Satanás, quando então do meio for tirado aquele que o detém. Aquele que o detém, sendo tirado, ele agirá então na eficácia de Satanás. 3 textos aqui falando, descrevendo a primeira etapa da vinda de Cristo, chamada arrebatamento. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Mateus 24, 43. Elemento surpresa. Virá como um ladrão, elemento surpresa. Então, se ele soubesse, ficaria atento para que não fosse tomada. Então temos aqui o arrebatamento, a principal característica é o elemento surpresa, tomado de repente, de assalto. Ok? E a vinda gloriosa é um evento que, devido às outras circunstâncias que estão em torno dele, será previsto. Então sabemos que haverá uma 70ª semana, sabemos que haverá uma quebra no meio, sabemos que haverão 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então a vinda gloriosa é passível de ser prevista, mas o arrebatamento não. Características totalmente diferentes. Como Cristo disse, a hora e o momento em que virá o Filho do Homem ninguém sabe, nem os anjos, nem os homens, somente o Senhor Jesus Cristo, que agora está sentado à destra do Pai, que é assunto aos céus, certamente, também sabe, mas na sua forma humana, em que esteve, passou pela kenosis e diminuiu na forma humana, estava limitado a isso, não poderia saber, mas agora sabe. Mas quando esteve na sua ministério de servo, disse, ninguém sabe, somente o Pai, ok? É um elemento surpresa. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O elemento surpresa e agora o elemento rapidez. Então será de surpresa, surpreenderá, não estava sendo esperado, mas chegou naquele momento. E o outro elemento, rapidez. Enquanto a vinda gloriosa de Cristo vai eliminar um exército, vai trazer juízo separando os bodes das ovelhas em relação aos judeus que estavam presentes ali, vai separar os bodes das ovelhas, vai haver ressurreição daqueles que morreram, vai haver estabelecimento do reino milenial. Então, o elemento rapidez não faz parte da segunda etapa da vinda, e sim da primeira. Na primeira há o elemento surpresa e o elemento rapidez, ok? No momento, num átomos, como Paulo descreve aqui, abrir e fechar de olho, piscou, pronto, já aconteceu. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,17. Depois disso, os que tivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí teremos o rapto. Será surpresa, ninguém estará esperando. Será rápido e nós seremos raptados. Na segunda etapa
do evento, a segunda vinda de Cristo, nós viremos, Cristo raiará nas nuvens, nós desceremos junto com ele. A vinda, a parousia, a vinda de Cristo juntamente conosco, tá certo? No arrebatamento, a ida, nós somos arrebatados, somos arrancados, somos levados para o Senhor. Então aqui é um movimento de subida, nós somos levados para o Senhor. Aqui é um elemento de, é um movimento de vinda, nós viremos juntamente com o Senhor. São eventos totalmente, são eventos cada um com a sua própria característica. Então temos aí o evento da segunda vinda de Cristo, a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa nós vamos, na segunda etapa nós vamos vir. 1 de Coríntios 3, 12 ao 15 diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Não estamos falando de salvação e condenação aqui então. Onde acontecerá esse evento? Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, somente por causa da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Se dependesse dele, ele não seria. Mas por causa da graça de Cristo Jesus, porque ele se manteve fiel à graça de Cristo Jesus, então ele não atentou contra a graça de Cristo Jesus com o pecado, ele se manteve fiel. Mas se manteve fiel, mas também não trabalhou, não realizou obras no reino de Deus. Então aqui está sendo discutido galardão. E este evento acontecerá logo após o arrebatamento, quando os mortos ressuscitarem, nós todos fomos transformados e nos encontrarmos juntamente com o Senhor. Aí passaremos pelo chamado Bema, o tribunal de Cristo, no qual ele vai auferir aí os galardões, os prêmios. Então, este aqui se manteve fiel, se manteve fiel, mas também estava estagnado, no sentido de não realizar obras para o reino de Deus, não realizar obras na igreja, obras para Cristo. Então, foi caminhando na sua fidelidade, crendo em Cristo, se mantendo fiel. Não trabalhou, tudo bem, mas será salvo como que pelo fogo. Então, por causa da graça de Cristo Jesus. Os demais realizaram obras, aí vai ter os níveis de obras. Aqueles que mais entregaram sua vida, mesmo sofrendo, mesmo talvez não conseguiram angariar grandes coisas para si aqui na terra, mas se entregaram totalmente à obra de Cristo. Se doaram totalmente à obra de Cristo. Haverá galardão. E haverá níveis de galardão conforme aquilo que Cristo decidir. Mas todos estarão no estado de perfeição. Então, no estado de perfeição em que estiverem, não poderão mais sofrer. Não serão atingidos mais por inveja. Não serão atingidos mais por ressentimento. Não serão atingidos mais por entristecimento. Tá certo? Porque tudo isso fazia parte de uma natureza caída, pecaminosa, distorcida. A sua natureza foi transformada. Tá certo? Ele está num corpo glorioso. Ele está no ambiente celestial. Então mesmo que ele tenha a noção, aquele tem uma coroa, aquele tem um prêmio maior do que o meu. Amém. O prêmio dele é este, o meu prêmio é este. Estamos todos na glória e vamos para a mesa do banquete louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Haverá níveis, mas não haverá, em consequência dos níveis de galardão, sentimentos negativos, porque esses foram arrancados com a velha natureza. A velha natureza foi transformada e formada agora uma natureza gloriosa, que não é atingida mais por esses defeitos. Faziam parte da natureza pecaminosa do passado, ok? Temos aí o chamado Bema, o tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, antes da grande ceia do Cordeiro. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Mateus 26, 29, o grande dia do banquete, em que todos nós celebramos a ceia do Senhor nas nossas igrejas. É um ensaio para aquele grande dia, quando ele disser: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado. E ele nos receber na grande mesa, e nós beijarmos do seu pé, e nós nos assentarmos juntamente com ele, e nós ceiarmos juntamente com nossos irmãos, independentemente da sua linha escatológica, viu? Isso não tem nada a ver com linha de interpretação escatológica, tem a ver com fidelidade a Cristo Jesus. Ok? Então, nada de soberba, nada de vaidade intelectual.
em relação àqueles que ficam aqui, em relação àqueles que não estão esperando o arrebatamento, em relação àqueles que não se mantêm fiéis e não estão esperando a chamada de Cristo, tá certo? Para subirmos para junto dele nos ares. Olha para os que ficarem aqui, os 3 anos e meio de falsa paz, depois os 3 anos e meio de grande tribulação. Jeremias 30, versículo 7 diz: ah, porque aquele dia é tão grande. Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Isaías 34, verso 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, como Cristo também descreve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro do Senhor. Sofonias 1,15. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Segundo período aí, a segunda metade dos 7 anos, a chamada grande tribulação. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Cristo Senhor descrevendo o período da grande tribulação. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Nós seremos aqueles que estiverem fiéis, aqueles que serão levados no arrebatamento, que adentrarem para a grande ceia do Senhor, serão livrados da hora da grande tentação que há de vir sobre toda a terra. Aqueles que ficarem, mas se mantiverem fiéis e não aceitarem a marca, e mesmo tendo que derramar seu próprio sangue, mas permanecerem fiéis para entregarem sua vida somente a Cristo, serão visualizados então no chamado quinto selo, abertura do quinto selo, em Apocalipse 6, 9 ou 11, que os descreve da seguinte maneira: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então darão sim testemunho, serão fortalecidos pelo Espírito Santo, mas com grande dor, mas com grande aflição. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja as características: juízo, vingança, é isso que eles pedem ao Senhor. Características próprias deste momento, características próprias desta situação, desta ocasião, em que lutarão para não negar a Cristo, não aceitar a marca da besta, derramarão seu sangue, serão torturados, serão perseguidos, serão privados de todas as benesses. E aí temos os 3 cavalos descrevendo a situação: escassez de comida, privação, né, enfermidades, perseguição, cavalo que simboliza a morte, por exemplo, com perseguição e mortandade. Haverá essa situação para aqueles que ficarem. Um governo totalitário dominando todas as situações, uma tecnologia que favorecerá uma perseguição total, ok? A tentativa de implantação da marca do anticristo, o 666, ok? Que é vamos dizer assim, é um enigma que será desvendado por aqueles que ficarem aqui, que saberão certamente o que é a marca do anticristo, ok? Mas negando, passando então por essa situação, e passando por essa grande aflição, o que eles pedem? Vingança. Até quando não julgas e vingas, como eles dizem aqui, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número daqueles conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, ao longo dos 3 anos e meio de falsa paz, Israel ainda não será perseguido, mas esses que ficarem da igreja já serão.
E ao longo do período de grande tribulação, estes e Israel serão ambos perseguidos por causa da quebra da aliança entre o anticristo e Israel. Veja só. Outro cenário que é descrito em relação agora à segunda etapa da segunda vinda de Cristo. O evento, a segunda vinda de Cristo. A segunda etapa do evento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas, veja, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. O que esta segunda etapa tem a ver com a primeira, que é imprevista, ou seja, é elemento de surpresa, rapidez, tá certo? E um elemento no qual nós somos levados para o Senhor. Na segunda etapa do evento, primeira etapa do evento, segunda etapa do evento, todos verão. Todos verão. E nós viremos juntamente com o Senhor. O Senhor vem para cá. Aqui nós vamos até o Senhor. Aqui o Senhor vem para cá. Veja só. Apocalipse 19, 11 ao 14 diz: Vi o céu aberto, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é o seu nome é Palavra de Deus. O seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados também em cavalos brancos, juntamente com o Senhor. Então temos aí situação na qual, em momento algum, anjos foram descritos montando em cavalos. Mas o Senhor Jesus Cristo é descrito montando num cavalo, e nós, estando também numa condição semelhante a ele, com corpos gloriosos, também montaremos em cavalos brancos. E liderados pelo Senhor, viremos juntamente com ele. Evento da segunda etapa, tá certo? Da segunda vinda de Cristo Jesus. Quando ele porá fim ao Armagedon, aqueles judeus que estiverem ali aceitarão a ele, verão aquele a quem crucificaram, como foi descrito, se lamentarão e verão, e ele estabelecerá ali um juízo no qual separará as ovelhas dos bodes. Aqueles que aceitaram a marca, aqueles que não aceitaram a marca. Ok? Evento agora, o estabelecimento do milênio. O estabelecimento do reino milenar, que acreditamos ser literal e cronologicamente estabelecido como 1000 anos, uma vez que a Sagrada Escritura é que nos diz assim: será 1000 anos, então cremos, será 1000 anos. Vi tronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram com Cristo. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Então teremos a ressurreição destes que foram visualizados no quinto selo, a quem foram dados vestes brancas e palmas e que pediam vingança. E agora veja, é atendido. Eles ressuscitaram. Agora existe um segundo grupo que não ressuscitou e somente ressuscitará na ocasião na ocasião do trono branco, a chamada segunda ressurreição. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A igreja que veio com Cristo, montada em cavalos brancos. Esses que ressuscitaram da grande tribulação, ok? E a população que permaneceu na terra e que não aceitou a marca, não aceitou o sinal do anticristo e que adentrarão ao reino milenar em seus corpos naturais, ok? A situação agora, pós-milênio, após os 1000 anos, o que acontecerá conforme a descrição do Apocalipse? Nós lemos o Apocalipse na sua literalidade. Aplicamos metáforas ou alegorizamos o texto quando o próprio texto nos dá um indício de que é alegoria. Então nós nos submetemos àquilo que o texto dirige. Então se o texto nos dá ensejo para ver ali uma alegoria, por exemplo,
vi um dragão vermelho e perseguia a mulher, tá certo? Ou vi subir no mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Então vemos aí a própria Bíblia usando, valendo-se de imagens, valendo-se de símbolos, valendo-se de alegorias. Agora, quando a Bíblia Sagrada não indica claramente uma alegoria, nós não tomamos a ousadia de, por nós mesmos, sair alegorizando as coisas. Ainda mais porque vimos que na aplicação do texto que fala da ressurreição, daqueles que participam da primeira ressurreição, ele emprega, por exemplo, o termo etzessam. E etzessam, ao longo de toda a Escritura, fala de uma ressurreição literal. Ou sempre onde foi usado, fala de uma ressurreição literal. Só ressuscita numa vida física, ok? Então aqueles que querem alegorizar e dizer que isso na verdade é a saída de um mundo de pecado para uma vida de santidade, estão dando assim a liberdade de alegorizar aquilo que a Bíblia sempre tomou como literal. Então temos aqui a ressurreição, a primeira ressurreição para viver os 1000 anos sobre a terra, empregado o etzessam como uma imagem literal, uma ressurreição literal, ok? Passados 1000 anos, quando terminarem os 1000 anos, é a Bíblia que diz, 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. Quem? Não os que vieram com Cristo montaram em cavalos brancos. Não os que participaram da primeira ressurreição e que reinam durante o milênio. Sim, aqueles que adentraram ao reino milenial em seus corpos naturais. Para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, e as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para tudo sempre. Aí temos com esse quadro, certamente alguns que vão tentar dizer, olha, é uma leitura incorreta do Apocalipse, porque na verdade existe descrição e repetição da descrição com uma nova linguagem. E contra isso o texto já se resguarda. Porque quando o texto dá a primeira descrição da situação na qual Cristo vem, montado num cavalo branco, juntamente com aqueles demais que o seguem, montados em cavalos brancos, e ele põe fim ao Armagedon, ali ele dá uma descrição. A besta e o falso profeta lançados no lago de fogo. Primeiro, lançados no lago de fogo. Tá certo? O anticristo e o falso profeta, lançados no lago de fogo. O Satanás amarrado. Então, aqueles estão no lago de fogo. Este aqui está amarrado. O Satanás está amarrado. 1000 anos. Ao final do 1000 anos, Satanás liberado. Liberto novamente. Sairá para enganar as nações, Gog e Magog, reunirá os exércitos. Aí agora ele é lançado no lago de fogo. Aí o que o texto diz? Juntamente onde estavam, tá certo? Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Então aqui não é a descrição e a repetição, aqui a descrição aqui é uma nova descrição. O próprio texto já se previne, dando esse esclarecimento aqui. Este aqui será lançado onde aqueles já haviam sido. Então essa aqui é uma nova descrição, essa é uma nova situação. Ok? Isso aqui, aquele é antes do milênio, aqui é pós-milênio. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Agora a situação que descreve o trono branco. Veja só. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Como não aceitaram a Cristo pela graça, agora vão pagar o preço, o galardão do seu pecado. O salário do pecado é a morte, como Paulo já deixa muito claro. Então, o que você consegue com o seu pecado é condenação. Para se livrar da condenação, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. E as obras de Cristo serão imputadas sobre você. E você, servindo fielmente a Cristo, se obedecendo a sua palavra, se submetendo às suas ordens, você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E aí temos a situação na qual, mesmo aqueles que morreram desde o começo, né, da história da humanidade, cujos corpos já estão totalmente pulverizados, tá certo? Seus fragmentos já estão espalhados.
mas nenhum deles deixará de comparecer, porque o mesmo Deus que teve o poder de criar o primeiro homem é o mesmo Deus que, dada a sua palavra de autoridade, reunirá os átomos, as moléculas desses corpos de onde estiverem, se reorganizarão, se reagruparão e colocarão este ser então diante do trono branco. E esses que receberão então esses corpos indestrutíveis, não gloriosos, mas indestrutíveis, porque participam da segunda ressurreição, recebem então a sentença de acordo com as suas obras, porque não quiseram ser salvos pela graça, e vão ser lançados agora no lago de fogo, que Cristo disse: o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Não existe aniquilação. É uma ideia satânica para te enganar. Não existe esse negócio de que em algum momento você vai virar uma fumacinha e deixar de existir. Se você não aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, e se você for enquadrado nessa situação aqui do trono branco e for condenado, você vai passar a eternidade em sofrimento no inferno, no lago de fogo e enxofre. Essa é a realidade conforme a Sagrada Escritura. De acordo com o que tinha feito, veja só. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida do Cordeiro, cujo nome só pode ser escrito lá, se você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Esta é a condenação, conforme indicada no livro de Apocalipse. Fechando aqui, para concluir a nossa aula, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Este aqui deve ser o nosso destino. E aqui sim se cumprirá essa promessa: Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Na atualidade ainda temos muitas lágrimas e muito sofrimento, mas chegará este momento em que o próprio Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, ou está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas. Por isso vale a pena lutar e batalhar pela vitória. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm vergonha do Evangelho, não é aqueles que são introvertidos, e sim aqueles que têm vergonha de declarar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aos incrédulos, cuidado que a incredulidade está tomando até aqueles que estão na casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação, antes da grande tribulação. Aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, capítulo 21, versículos 1 a 8. Então temos essas descrições que estão aqui nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu quero trazer mais alguns esclarecimentos sobre as duas etapas do evento chamado a Segunda Vinda de Cristo. Vou trazer mais alguns esclarecimentos. Vou falar um pouco sobre a escola pré-milenista, sobre as escolas do pré-milenismo, né, as escolas futurista, pré-tribulacionista, pré-milenista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Um pouco da posição dessas escolas. Falar sobre algumas seitas que se pronunciam também, né, tentando adivinhar a volta de Cristo. E aí, enfim, no segundo vídeo passamos aí para a contra-argumentação a esses supostos 13 argumentos irrefutáveis contra o arrebatamento pré-tribulação. Então, no primeiro vídeo foi para esclarecer o nosso posicionamento e fundamentar biblicamente. No segundo vídeo vamos partir para uma contra-argumentação a esses 13
argumentos supostamente irrefutáveis, tá ok? Te agradeço aí por permanecer comigo até esse momento. Peço para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo, compartilhe e para que você permaneça fiel, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai nos chamar e nós seremos arrebatados para estar juntamente com Ele nas mansões celestiais. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus.